Livro áudio A Ciência do Bom Viver, capítulo 9, Ensinando e Curando, parte 2. Os obreiros evangélicos também devem ser capazes de dar instruções sobre os princípios de viver saudável. Há doenças por toda parte e a maioria delas poderia ser prevenida pela atenção dispensada às leis da saúde. O povo precisa ver a influência dos princípios de saúde em seu bem-estar, tanto no que respeita a esta vida como à futura. Necessita ser despertado quanto à sua responsabilidade para com a habitação humana adaptada pelo Criador para a sua morada, e acerca da qual ele deseja que sejam mordomos fiéis. Precisam ser impressionados no que se refere à verdade contida nas palavras da Santa Escritura. Nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 16. Milhares necessitam e de bom grado receberiam instruções a respeito dos simples métodos de tratar os enfermos, métodos que estão tomando o lugar das drogas venenosas. Grande é a necessidade existe de conhecimento quanto à reforma dietética, hábitos errôneos de alimentação e o uso de comidas nocivas são em grande parte responsáveis pela intemperança, o crime e a ruína que infelicitam o mundo. Ensinando os princípios de saúde, mantenham diante do povo o grande objetivo de reforma: assegurar o mais alto desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. Mostre que as leis da natureza, sendo as leis de Deus, são designadas para o nosso bem, que a obediência a elas promove a felicidade e nesta vida e contribui no preparo para a vida por vir. Levem o povo a estudar as manifestações do amor e da sabedoria de Deus nas obras da natureza. Leve-no a estudar esse maravilhoso organismo que é o corpo humano, bem como as leis que o regem. Os que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendam alguma coisa de sabedoria e beneficência de suas leis e os resultados da obediência virão a considerar seus deveres e obrigações sobre um ponto de vista inteiramente diverso. Em vez de olhar a observância das leis de saúde como um sacrifício ou uma obrigação, irão considerá-lo como, em realidade, é uma inestimável bênção. Todo obreiro evangélico deve sentir que o instruir o povo quanto aos princípios do viver saudável é uma parte do trabalho que lhe é designado. Grande é a necessidade dessa obra e o mundo está aberto para ela. Por toda parte, há a tendência de substituir pela obra de organizações, esforço individual. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações à obra da beneficência, eximem-se do contato com o mundo e seu coração se torna frio. Ficam absorvidos em si mesmos, insensíveis a expressões. O amor para com Deus e o ser humano se extingue em seu coração.
Cristo confia aos seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o Evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou cuidar caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço e sacrifício pessoal são exigidos evangélicos. Saia pelos caminhos e atalhos, obrigue todos a entrar, e a ordem de Cristo para que a minha casa fique cheia. Lucas capítulo 14 e verso 23. Ele põe pessoas em contato com aqueles a quem elas buscam beneficiar. Recolhe em casa os pobres, desabrigados, diz ele, visitam os que encontrarem nus. Isaías 58, verso 7. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, verso 18. Por meio de contato direto, de ministério pessoal, as bênçãos do Evangelho devem ser comunicadas. Ao comunicar luz a seu povo, antigamente, Deus não operava exclusivamente por meio de uma classe. Daniel era um príncipe de Judá. Também Isaías era de linhagem real. Davi era um jovem pastor. Amós, um vaqueiro. Zacarias, um cativo da Babilônia. Eliseu, um lavrador. O Senhor suscitiva como representante seus profetas, príncipes, nobres, plebeus, ensinava-lhe as verdades a serem dadas ao mundo. A todos quantos se tornam participantes de sua graça, o Senhor indirá uma obra em benefício de outros. Participadamente de sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros. Cumpre nós estar individualmente em nosso posto, dizendo: eis-me aqui, ensina-me a mim. Isaías 6, verso 8. Sobre o ministro da palavra, a enfermeira missionária, o médico cristão, o cristão individual, seja ele comerciante ou agricultor, mecânico ou outro profissional, sobre todos repousa a responsabilidade. É nossa obra revelar às pessoas o evangelho de sua salvação. Toda empreitada em que nós empenhamos deve ser um meio para esse fim. Os que se entregam à obra que lhe é designada não somente serão uma bênção a outros, mas também hão de ser eles mesmos abençoados. A consciência do dever bem cumprido exercerá uma influência reflexa sobre a própria alma. O desanimado esquecerá seu desalento. O fraco se tornará forte. O ignorante ficará inteligente. E todos encontrarão infalível auxiliador naqueles que os chamou. A Igreja de Cristo está organizada para serviços. Seu lema é servir. Seus membros são soldados em preparo para o conflito sobre as ordens do príncipe de sua salvação. Pastores, médicos e professores cristãos têm uma obra mais vasta do que muitos têm reconhecido. Não lhe cumpre somente servir ao povo, mas ensiná-lo a servir. Não deve apenas dar instruções nos retos princípios, mas educar seus ouvintes, comunicar aos mesmos princípios. A verdade que não é vivida, que não é comunicada,
perde seu poder vivificante, sua virtude restauradora, sua bênção só pode ser conservada à medida que é partilhada com outros. Necessita ser quebrada a monotonia de nosso serviço para Deus. Todo membro de igreja deve empenhar-se em algum ramo de atividade para o Mestre. Alguns não podem fazer tanto quanto outros, mas cada um deve efetuar o máximo para repelir a onda de doenças e aflições que está avançá-la ao mundo. Muitos teriam boa vontade de trabalhar, se lhe ensinasse a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos e em dirigir-se classes da escola sabatina. Na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos não convertidos, deve haver cursos de saúde, de arte culinária, de classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real sobre a direção de instrutores experientes, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros unindo-se a eles aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais que muitos preceitos. Cultive todas as suas faculdades físicas e mentais ao máximo de sua capacidade, a fim de poderem trabalhar para Deus, onde sua providência os chama. A mesma graça que veio de Cristo a Paulo e Apolo, que os designou por excelência espiritual, será hoje comunicada aos devotos missionários cristãos. Deus deseja que seus filhos tenham inteligência e conhecimento para que, com infalível clareza e poder, sua glória seja revelada em nosso mundo. Obreiro instruído, sendo consagrados a Deus, pode prestar mais variados serviços e realizar uma obra mais vasta do que os não instruídos. Sua disciplina mental lhe dá vantagem, mas os que não são dotados de grandes talentos nem muitas instrução podem trabalhar aceitavelmente por outros. Deus se servirá daqueles que desejam ser usado. Não são a pessoa mais brilhante ou talentosa, aquele cujo trabalho produz maiores e mais duradouros resultados. Necessita-se de homens e mulheres que ouviram uma mensagem do céu. Os obreiros mais eficientes são os que atendem ao convite. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Mateus 11, verso 29. Necessita-se de missionários que o sejam de coração. Aquele cujo coração é tocado por Deus é cheio de um grande anseio por aqueles que nunca conheceram o amor divino. Sua condição o impressiona com um senso de infortúnio pessoal. Expondo a própria vida, vai como mensageiro enviado pelo céu e por ele inspirado para efetuar uma obra e que os anjos podem cooperar. Se aqueles a quem Deus confiou grandes talentos intelectuais empregam esses dons para fins egoístas, serão deixados após um período de prova a seguir o próprio caminho. Deus tomará pessoas que não parecem tão prodigamente dotadas, que não têm grande confiança em si mesmas, e tornará os fracos fortes, porque confio que Ele fará em seu favor o que Ele próprio não pode realizar.
Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá, por sua parte, a deficiência. O Senhor tem muitas vezes escolhido para seus colaboradores pessoas que só tiveram oportunidade de obter uma limitada educação escolar. Essas pessoas têm aplicado suas aptidões de maneira mais diligente e o Senhor as tem recompensado pela fidelidade à sua obra, pela laboriosidade, pela sede de conhecimento. Ele tem sido testemunhar de suas lágrimas e ouvido suas orações, como desceram suas bênçãos sobre os cativos na corte da Babilônia. Assim ele dará sabedoria e conhecimento aos seus obreiros de hoje. Pessoas deficientes em instruções e humildes quanto à condição social têm sido por vezes, mediante a graça de Cristo, admiravelmente bem-sucedidas em ganhar almas para Ele. O segredo de seu êxito consiste na confiança que deposito em Deus. Aprende diariamente daquele que é maravilhoso em conselhos e forte em poder. Tais obreiros devem ser encorajados. O Senhor os põe em contato com os demais notável capacidade a preencher as brechas deixadas por outros, e sua prontidão é ver o que é preciso fazer em acudir os que se acham em necessidade. Suas bondosas palavras e ações abrem porta de utilidade que de outro modo permaneceriam fechadas. Procuram de perto os que se acham em aflição, e a persuasiva influência de suas palavras tem poder de atrair a Deus muitas almas trementes. Sua obra mostra o que milhares de outros poderiam fazer sem apenas o quisessem.